Sabe aquele ar que parece grudar na pele depois de uma briga feia em casa? Aquele silêncio que pesa mais que 1000 palavras? Você fecha os olhos e ainda consegue sentir o gosto amargo das palavras jogadas como pedras. O coração acelerado, a garganta apertada. Aquela sensação de que algo invisível acabou de entrar pela porta que você mesmo escancarou. Padre Pio via isso com clareza assustadora. Para ele, a ira não era só perder a cabeça, era entregar as chaves da sua casa para o inimigo. Era ver a luz se apagar e as sombras se moverem pelos cantos. Uma palavra venenosa no calor da raiva, um prato arremessado na parede, um grito que congela o sangue das crianças. Tudo isso rasga o tecido espiritual do lar como unha arrancando seda. E quando essa proteção invisível se rompe? Meu amigo, aí entra quem você menos gostaria de receber. Hoje você vai descobrir o que Padre Pio realmente viu acontecer nas casas dominadas pela ira. Não é teoria, não é metáfora bonita. É realidade crua que ele testemunhou com aqueles olhos que enxergavam além do véu. Se você sente que sua casa precisa de cura, se reconhece essa batalha, escreva nos comentários: Padre Pio, restaura a paz do meu lar. E fique comigo até o final, porque vou te entregar as 5 armas que esse santo usava para expulsar a ira, e a última delas tem um poder que você não imagina. Padre Pio não era um homem comum. As chagas de Cristo sangravam nas palmas de suas mãos. O cheiro de rosas brotava do nada quando ele passava. E seus olhos? Aqueles olhos viam o que ninguém mais via. Ele enxergava as almas nuas, transparentes, com todos os seus segredos expostos. Quando uma pessoa dominada pela ira entrava no confessionário, Padre Pio não via apenas um rosto irritado. Ele via a desfiguração espiritual, a escuridão se arrastando sobre aquela alma como tinta preta derramada sobre uma tela branca. Os traços de Cristo, que todo batizado carrega como marca registrada, simplesmente sumiam. No lugar, algo retorcido e feio tomava forma. E sabe o que mais o entristecia? Ver o anjo da guarda daquela pessoa se afastando. Imagine, aquele protetor que Deus colocou ao seu lado desde antes de você respirar pela primeira vez. Aquele guerreiro invisível que te livrou de 1000 perigos que você nem sabe que existiram, tendo que recuar porque a ira criou uma barreira que nem ele consegue atravessar. Uma mulher uma vez entrou no confessionário de Padre Pio, chorando sem parar. Sua casa estava desmoronando e ela não entendia por quê. Padre Pio fixou nela aquele olhar penetrante e disse algo que cortou até o osso. Filha, cada explosão de raiva sua é um convite entregue em mãos para o demônio. Você abriu tantas portas que agora eles entram e saem quando querem. A mulher desabou, porque era verdade. E quando ela confessou tudo, quando a absolvição caiu sobre sua cabeça, como água fresca em dia de sol escaldante, ela jurou que sentiu literalmente um peso sendo arrancado dos ombros. A casa dela, transformada. Então vamos direto ao ponto. O que exatamente a ira faz no mundo espiritual? Primeiro, ela expulsa a paz e convida a divisão para sentar à mesa. A paz não é só a ausência de briga, é o próprio Espírito Santo morando ali. Quando Jesus apareceu para os discípulos depois de ressuscitar, qual foi a primeira palavra? A paz esteja convosco. Paz e Espírito Santo são um pacote único. Mas quando a ira explode, a paz sai pela janela. E no vácuo que fica, entra o espírito da divisão, da acusação, do veneno que apodrece tudo de dentro para fora. Paulo não estava brincando quando escreveu: não deis lugar ao diabo. Lugar literal, território cedido, um pedaço do seu lar entregue de bandeja. Conheci a história de uma família onde o pai era trabalhador, honesto, mas tinha um pavio curto demais. Qualquer coisa fora do lugar e ele explodia. A mãe rebatia na mesma moeda. A casa virou ringue. Os filhos cresceram naquilo e repetiram o padrão nos próprios casamentos. Até que a filha mais velha ouviu sobre Padre Pio e a ira, ela reconheceu na hora, foi se confessar, chorou rios e decidiu: isso morre comigo. Oração, luta, persistência. A transformação foi tanta que os pais viram e também se abriram para a graça.
Hoje aquela família testemunha que foi salva do abismo. Segundo dano, enfraquecimento da proteção espiritual. Cada batizado recebe uma armadura invisível. Paulo falou disso. Couraça, escudo, capacete, espada. Mas a ira, ela cria rachaduras, abre brechas. É como deixar janelas escancaradas numa casa que deveria estar trancada. Padre Pio explicava que sacramentais, água benta, crucifixo, medalhas, são escudos reais quando usados com fé. Mas quando o coração está fechado pela ira, é como ter remédio em casa e se recusar a tomar. A graça está ali, mas você criou um bloqueio. E aí começam os sintomas: insônia sem motivo, pesadelos, pensamentos obsessivos de vingança, vontade estranha de fazer mal, até doenças físicas que médico nenhum explica. Padre Pio via a raiz: ira não confessada, ressentimento alimentado por anos, falta de perdão envenenando tudo. Terceiro dano, e esse dói: contaminação geracional. A ira não fica só em quem explode, ela se espalha como vírus espiritual. Crianças que crescem ouvindo gritos aprendem que esse é o jeito de lidar com frustração. Absorvem, internalizam, repetem quando adultas. O avô era iracundo. O pai aprendeu a ser iracundo. Os filhos viram iracundos. A cada geração, o demônio ganha mais terreno. É maldição que passa de pai para filho não porque Deus quis, mas porque a porta foi aberta e ninguém fechou. Houve uma família com 3 gerações de violência doméstica. Bisavô, avô, pai, e o filho pequeno já mostrava os sinais. Parecia sentença selada, mas o pai, exausto de ver o padrão se repetir, clamou por libertação. Confissão profunda, oração de libertação, água benta, renúncia específica à ira. O sacerdote orou, aspergiu água benta, invocou o sangue de Cristo sobre aquela linhagem. E o homem testemunhou, sentiu algo pesado saindo, correntes invisíveis se quebrando. Nunca mais teve explosões de ira. E o filho agressivo? Virou criança calma e afetuosa. A corrente foi quebrada. Por que o demônio ama usar a ira? Simples, ela age rápido, tira a razão, faz você perder o controle. E nesse descontrole, você comete pecados muito piores. Quantos assassinatos nasceram de 1 minuto de raiva? Quantas palavras destrutivas que nunca mais voltam? Padre Pio dizia que o demônio se alimenta da ira. Cada sim que você dá para a raiva fortalece a presença dele. É como alimentar animal selvagem. No começo parece pequeno, mas cresce até te devorar. E depois da explosão? Aquele esgotamento espiritual, aquela vergonha, aquele vazio. É porque a ira suga a energia da alma. Te joga num turbilhão onde você não consegue ouvir Deus. O Espírito Santo fala baixinho. A ira faz tanto barulho que essa voz some. Palavras ditas em ira são facadas no coração. Entram fundo. Você é um inútil. Não presta para nada. Queria que você nunca tivesse nascido. Padre Pio via no confessionário pessoas carregando traumas de décadas por causa de frases jogadas num momento de fúria. Mas ele não só alertou. Ele deu as armas, e elas funcionam. Primeira arma: confissão sacramental. Padre Pio era direto. Quando uma alma dominada pela ira se confessa com arrependimento sincero, o demônio é obrigado a fugir imediatamente. A confissão é encontro real com Cristo. É receber o sangue que lava, purifica, cura. Mas tem que ser confissão verdadeira. Não é só falar para o padre e pronto. É arrepender de verdade. Padre Pio recusava absolver quem não mostrava arrependimento sincero. Parece duro? Era amor. Confissão mal feita é pior que não confessar. Como se preparar? Examine sua consciência com honestidade brutal. Eu pequei pela ira. Eu feri pessoas. Eu abri portas para o demônio. Seja específico no confessionário. Não diga, pequei contra a caridade. Diga, gritei com minha esposa, xinguei meus filhos e quebrei coisas em casa. Depois da absolvição, algo real acontece. Correntes quebram, poder demoníaco é destruído, graça inunda a alma de novo. A casa é limpa. Mas atenção, é o começo, não o fim.
tem que vigiar e usar as outras armas. Segunda arma, Ave Maria no momento crítico. Quando sentir a ira fervendo, se cale e reze uma Ave Maria. Simples assim, mas tem poder absurdo. Por quê? Porque você está invocando a Mãe de Deus, a inimiga mortal do demônio. Ela esmaga a cabeça da serpente. O segredo está em calar a boca primeiro. Não fale aquela palavra venenosa. Não grite. Apenas se cale. Porque enquanto você fala em ira, a porta está abrindo mais. Quando você cala e reza, a porta fecha e outra se abre para Maria entrar. Um homem com histórico de agressão à esposa aprendeu isso. Numa discussão, sentiu a ira explodindo. Mas lembrou, calar e rezar. Saiu da sala, foi para o quarto. Ave Maria cheia de graça. Antes de terminar, a ira evaporou. Foi como água fria apagando fogo. Padre Pio dizia, coloque sua ira nas mãos de Maria e ela transformará em mansidão. Onde tinha raiva, vem paciência. Onde tinha vingança, vem compaixão. Terceira arma, crucifixo visível na casa, não escondido, exposto. Não como decoração, mas como lembrete vivo. Quando a ira vier, olhe para a cruz, olhe para Jesus pregado ali. Pense no que ele sofreu, humilhações, cuspes, açoites, pregos, dor insuportável. E qual foi a resposta dele? Pai, perdoa-lhes. Jesus, o único verdadeiramente inocente, escolheu perdão, escolheu amor, escolheu mansidão. Quando você olha para o crucifixo em ira, Jesus te pergunta silenciosamente, se eu perdoei quem me crucificou, você não pode perdoar essa ofensa pequena? É golpe no orgulho, mas é golpe necessário. Quarta arma, água benta no lar. Prática esquecida, mas poderosa. Padre Pio ensinava. Depois de uma discussão, asperja água benta pelos cômodos, com fé e oração. Peça ao Espírito Santo que restaure a paz, expulse influências malignas. Água benta foi abençoada com orações de exorcismo. Sim, exorcismo. Quando você usa, está invocando o poder de Cristo para limpar aquele espaço. Demônios não suportam. Ela queima, afasta, expulsa. Quinta arma, o rosário. Padre Pio chamava de escudo contra todas as tentações. Rosário em família é levantar muro de proteção. Cada Ave Maria é tijolo nesse muro. Quando completo, demônio não passa. Por que é tão poderoso contra a ira? Porque te coloca em contato com os mistérios de Jesus e Maria. Você contempla exemplos de mansidão, paciência, perdão. Maria aceitando vontade de Deus. Jesus perdoando traidores. Santa Família em harmonia. Essa contemplação transforma o coração. Não é repetir palavras vazias. É absorver virtudes. É deixar Cristo moldar sua alma. E quando sua alma tem a forma de Cristo, ira não encontra espaço. Mas as armas sozinhas não bastam. Precisa do caminho de cura. A ira deixa feridas profundas, em quem manifesta e em quem sofre. E essas feridas precisam ser curadas. A cura não é instantânea. É processo, jornada que exige paciência, humildade, perseverança. Padre Pio ensinava, santidade se conquista dia após dia, luta após luta. Primeiro passo, reconheça as raízes da sua ira. Por que você explode? O que dispara? Muitas vezes, ira não é o problema primário. É sintoma de medo, insegurança, feridas antigas, falta de perdão. Peça ao Espírito Santo que mostre a raiz. Quando ele mostrar, não fuja, enfrente. Segundo passo, pequenos passos diários, metas concretas. Hoje não vou gritar. Hoje vou contar até 10. Hoje vou orar quando sentir raiva chegando. Cada vitória pequena enfraquece o poder da ira e fortalece mansidão. Terceiro passo, perdão. Perdoar quem te feriu. Perdoar a si mesmo por ter ferido outros. Perdão não é sentimento, é decisão. Você decide perdoar mesmo com a dor presente. Meu irmão, minha irmã, talvez você esteja passando por isso agora. Ira roubando a alegria da casa, paz do casamento, harmonia da família. Filhos sofrendo com explosões de raiva. Feridas profundas que não cicatrizam. Hoje Padre Pio vem dizer, não desista.
Não se entregue, não deixe o inimigo triunfar. Você não está sozinho. Cristo está com você. Maria intercede. Padre Pio está do seu lado. As armas que ele deixou têm poder real. Confissão que quebra correntes. Ave Maria que acalma a tempestade. Crucifixo que mostra caminho do perdão. Água benta que purifica. Rosário que ergue escudo. Use com fé, perseverança e esperança. Não espere perfeição instantânea. Haverá quedas, haverá recaídas. Mas cada vez que você levantar e continuar lutando, ficará mais forte. Escreva nos comentários suas intenções. Coloque o nome das pessoas que precisam de cura da ira. Você mesmo, marido, esposa, pais, filhos. Escreva: Padre Pio, interceda por nome, para que seja curada da ira e receba a paz de Cristo. Se você já experimentou libertação da ira, testemunhe aqui. Sua história pode ser exatamente o que outra pessoa precisa para ter coragem de lutar. Compartilhe-se este vídeo com alguém que está sofrendo por causa da ira. Pode ser a luz no fim do túnel, a resposta para a oração desesperada daquela pessoa. Inscreva-se no canal e ative notificações. Toda semana trazemos palavras que fortalecem sua alma, blindam sua casa contra o mal, te aproximam de Cristo. Que a paz de Cristo reine em cada canto da sua casa. Que Nossa Senhora cubra você com seu manto. Que o sangue de Jesus purifique cada ferida. Que a bênção de Padre Pio te acompanhe hoje e sempre. Lembre das palavras dele. Reze, tenha fé e não se preocupe. A vitória já foi conquistada por Cristo na cruz. Agora cabe a nós tomar posse dessa vitória. Não deixe a ira ser dona da sua casa. Escolha perdão. Escolha oração, escolha paz. Que Deus te abençoe profundamente. Amém.